em casa, minha família é bem grande. Tenho o papai e a mamãe que cuidam de mim. Meu irmão mais velho que ama esportes. Caçulinha que alegra a casa. E o tio Pedro sempre é animado. O vovô e a vovó sempre aparecem por lá. Até que o Ted faz a maior festa. Lá em casa, temos um novo amigo, sabe? Que nos fala todo dia sobre esperança. E sobre Jesus. Está tão presente na nossa vida que já faz parte da família. Deixa ele entrar na sua família também. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos juntos mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus, ainda vivendo esse isolamento social, mas continuando dependendo do Senhor. E nessa minha palavra inicial de hoje eu quero lembrar a você da nossa revista, Comunhão em Ação. Um material muito bom, que foi preparado com muito carinho para oferecer a você ferramentas para que a sua família continue sendo esse lugar de apoio, segurança e proteção. Nós temos ali dinâmicas, artigos, atividades, ordens de culto, enfim, um material preparado para abençoar a sua vida. Eu quero destacar para você da nossa revista, tem lá um artigo intitulado Fortaleça a Imunidade de Sua Família. Um jovem casal, nosso seminarista Jonatas e a seminarista Mariane, esse casal que escreveu esse artigo, oferecendo para a gente ali uma sugestão muito boa de algumas vitaminas, como atenção, cuidado, equilíbrio, fé e oração. Então esse e outros artigos de outros irmãos e irmãs estão à sua disposição. Acesse, tá bom? Certamente vai abençoar a sua vida e a sua família. Comunhão em ação. Coloque em prática, sua família vai com certeza ser abençoada. Das bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Uma conta cada vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se a vida as ondas agitadas são, se desanimados juntas tudo vão, das muitas bênçãos contra cada vez, que hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, que hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, que hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mas Jesus morreu, somente vou. Não te desanimes, pois contigo sempre
lugar de refúgio, lugar de apoio, segurança e proteção. Hoje eu quero iniciar a reflexão com uma excelente definição de família do autor Charles Swindoll no livro Casamento, do Sucesso ao Fracasso. Ele disse o seguinte: a família é o ambiente no qual fincamos as primeiras raízes, formamos nossas impressões mais duradouras, montamos os blocos de construção de nosso caráter e determinamos se enxergaremos a vida através das lentes da dissensão ou da aceitação. Família é o ambiente no qual aprendemos a rir e no qual teremos permissão para chorar sem perder o respeito dos outros. Família é o ambiente no qual aprendemos a repartir objetos e interesses com outras pessoas. É ter bom relacionamento com elas e a tratá-las bem. Família é o ambiente no qual aprendemos a interpretar de forma correta o que se passa à nossa volta, né? Lendo essa definição de Charles Swindoll, certamente todos nós nos identificamos num momento ou outro com esse ambiente chamado família. E eu quero destacar, esse ambiente no qual nós aprendemos a rir, no qual teremos a permissão de chorar sem perder o respeito dos outros, né? Normal é sermos nós mesmos, em família, vivermos de forma muito transparente. Os nossos familiares nos conhecem, e com eles nós, na verdade, não temos muitas reservas, temos a liberdade de expressar, seja as nossas lágrimas, seja os nossos sorrisos. Família é algo muito bom. Na mesma obra, Swindoll apresentou 8 características de uma família estruturada. Segundo o renomado autor, a primeira é a seguinte: os moradores da casa têm um compromisso entre si. A segunda, os moradores da casa passam boa parte do tempo juntos. A terceira, a comunicação entre os moradores da casa é frequente e sincera. Quarta, a família une-se em tempos de crise. Quinta característica, os membros da família reafirmam as qualidades de cada um e incentivam uns aos outros com frequência. Sexta, os membros da família têm o mesmo compromisso espiritual. A sétima característica é que cada pessoa de casa confia nas outras e valoriza a confiança que depositam nela. E por último, ele diz que essas famílias estruturadas, ou numa família estruturada, os membros da família desfrutam de liberdade e perdão. O nosso desafio, após tomarmos o conhecimento dessas características, é fazermos uma rápida avaliação visando identificar como estamos em família. Talvez você me pergunte: por que as igrejas, ou por que a Igreja Batista em Ponte Preta insiste tanto nesse tema família em meio a um contexto tão negativista no que diz respeito à harmonia do lar como um todo? Por quê? Por quê? Porque observamos que muitas pessoas e muitas instituições trabalham passando literalmente por cima dos valores que já estão provados, que fazem bem à raça humana. A história comprova isso. Por quê? Esses valores que serviram para estabelecer marcos tão importantes na vida, no coração das pessoas, por que eles estão sendo tão perseguidos? Nós, na verdade, escolhemos confiar em Deus. Nossa igreja, nós, os servos do Senhor, escolhemos confiar em Deus, na sua palavra. Não temos dúvidas em afirmar que o casamento e a família continuam a ser as melhores maneiras de assegurarmos o bem-estar e a sobrevivência das futuras gerações. Que bem fazemos quando construímos uma família saudável, quando construímos uma família lugar de refúgio, lugar de apoio, segurança e proteção. Mesmo em meio às constantes e tristes estatísticas que muitas vezes são reveladas na tentativa de nos convencer de que a família já entrou na falência ou está na falência, para alguns, isso é coisa do passado, não podemos desistir.
Precisamos insistir porque esse é um projeto de Deus. Esse ambiente familiar foi idealizado por Deus desde o momento inicial lá na criação. E percebemos ao longo da história o quanto fez bem a tantas pessoas e o quanto faz bem ainda nos nossos dias. Observamos isso facilmente na vida das pessoas, que a família, ela realmente cumpre o seu papel de acordo com aquilo que Deus determinou. Como é bom ter uma família, lugar de apoio, segurança e proteção. Se o movimento for negativo, nós, na verdade, precisamos seguir na direção do que disse o filósofo e escritor brasileiro Mário Sérgio Cortella no livro Família, Urgências e Turbulência. Cortella disse o seguinte: é preciso identificar as causas e buscar solução. A admissão da falência da nossa capacidade de cuidado diminui a dignidade e é uma forma de fraqueza diante daquilo que precisa ser feito. Ou seja, o fato de estarmos vivendo alguns problemas dentro da nossa casa ou observarmos no contexto social problemas no que diz respeito à vida em família, não quer dizer que ela não seja importante. Não quer dizer que aquilo que Deus projetou não tem o seu valor. Nós, na verdade, precisamos buscar soluções, precisamos pegar as ferramentas, aplicar as ferramentas corajosamente, e algumas não serão fáceis de serem aplicadas, mas o resultado final certamente recompensará. O mesmo autor, ele então responde uma pergunta: o que fazer então? E aí eu quero parafrasear Cortella quando ele diz que a nossa tarefa não é fazer uma autópsia da vida em família, mas fazer uma biópsia. Então, com isso, ele está querendo diferenciar, porque a autópsia é aquele procedimento em que você vai constatar a causa-morte, ou seja, você vai trabalhar só para saber o que levou aquele corpo à morte. Então, a proposta é que façamos uma biópsia, que é um outro procedimento em que se pega uma estrutura viva, se identifica o problema e se ajuda a corrigi-lo para que a vida seja preservada. Ou seja, um esforço para que o corpo tenha saúde. E ao olharmos para a família com esse olhar, conforme proposto nesse livro, nessa obra, nós estamos, na verdade, caminhando e propondo o seguinte: trabalhe, porque enquanto há vida, há esperança. Costumo perguntar a alguns casais em crise: quantos por cento de esperança? E já ouvi alguém dizer 1%. E aí afirmamos corajosamente com fé: é tudo que nós precisamos. Isso é muito comum em aconselhamento conjugal. Quando nós também, ao conversarmos com os pais aflitos, ou o filho meio revoltado com seus pais, 1%, um pouco de esperança, basta para que Deus faça uma grande obra, e aí nós precisaremos trabalhar para isso. E aí então eu quero desafiar você aqui, nessa reflexão, a nutrir no seu coração uma visão mais simples e apaixonada acerca de Deus, nesse grande desafio que temos de fazer da nossa família um lugar de refúgio. Creio que será muito útil na sua caminhada em busca da família lugar de refúgio, olhar para Deus dessa forma. Olhar de forma apaixonada, olhar de forma simples para Deus que quer abençoar a sua família. Como diz bem Salomão, no Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quero convidar então você a ler comigo o Salmo 23, os versos 1 a 4, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquiliza. O Salmo 23 talvez seja o salmo mais conhecido e mais querido daqueles leitores, dos leitores da palavra do Senhor, porque é um salmo que nos faz lembrar de uma forma
simples, apaixonada de Deus como o nosso pastor, como aquele que tem preocupação com todos os detalhes que envolvem a nossa vida. Ao ler esse Salmo 23, eu pude identificar algumas verdades que precisarão ser lembradas nessa jornada rumo à família como lugar de refúgio, lugar de apoio, segurança e proteção. As famílias que seguem o pastor divino podem ter algumas certezas que eu vou expor aqui. Mas eu quero começar fazendo uma observação muito importante, porque o texto nos propõe que o primeiro grande desafio que nós temos a fazer quando lemos esse texto e quando procuramos aplicar as verdades desse texto à nossa vida e à nossa vida em família é que precisamos, antes de tudo, eleger o Senhor como o pastor da nossa vida e da nossa vida em família. Sendo o Senhor o nosso pastor. Se o Senhor for o nosso pastor, precisamos fazer as aplicações na nossa vida prática. E a partir daí, a partir da decisão de entregar a vida ao Senhor e de permitir que o Senhor possa ter a liberdade de agir na nossa casa, nós podemos então extrair as verdades expostas por Davi nesse salmo tão especial. E não vai faltar na sua casa, com certeza, se o Senhor estiver presente, não vai faltar suprimento. Diz o texto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O verbo faltar aqui está no futuro. Logo, podemos confiar no suprimento do Senhor hoje e sempre. O Deus que nos sustentou ontem, nós que estamos aqui nesse tempo vivendo em meio a tantos desafios, Deus tem nos sustentado e Ele continuará nos sustentando. Então, na família que elege o Senhor como pastor, não vai faltar suprimento. Tome posse dessa realidade para a sua casa hoje. Descanse no Senhor, espere nele. Ele há de abençoar o seu caminho, Ele há de lhe dar direção. Diz ainda o texto que esse Senhor, Ele pode oferecer à família que segue, à família que abre espaço para Ele, o repouso. Diz o texto que Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Dizem que as ovelhas se recusam a deitar quando elas estão com fome. Deus tem seus oásis para descansarmos em meio aos desertos dessa vida. Nós precisamos lembrar disso, nesses dias mais do que nunca. Repouse no Senhor, confie no Senhor, Ele vai te conduzir a isso. O Senhor é aquele que nos alimenta. E como ovelhas do Senhor, Ele sabe o momento que nós precisamos nos alimentar para então permanecermos tranquilos na dependência dEle. Então é Ele que nos faz deitar em pastos verdejantes, alimentos abundantes, um oásis em meio muitas vezes à nossa peregrinação difícil, em meio às lutas do dia a dia, em meio às notícias que muitas vezes nos abalam. O Senhor tem um repouso para todos nós. Diz ainda o texto, guia-me para as águas tranquilas. Quando o salmista está dizendo que o Senhor nos guia para as águas tranquilas, ele está nos lembrando que esse Senhor, esse pastor, ele é capaz de nos dar o descanso. Toda família precisa de descanso. Assim como os pastores do Oriente, que não tocavam as ovelhas, mas eles iam à frente, conduzindo, guiando as ovelhas, conduzindo-as para os lugares melhores, para uma habitação tranquila, com pasto verdejante. O nosso Deus também, Ele não vai ficar de longe ou atrás tocando, mas Ele quer nos guiar, Ele quer conduzir a nossa vida, Ele quer que nós confiemos nele e na palavra dele, nos seus toques. Deus tem feito isso nesses dias, nesse tempo. Deus vai nos dando toques. Nós precisamos estar atentos aos toques do Senhor. E todos esses toques, todos esses avisos, todo esse linguajar de Deus com as suas ovelhas, é para que encontremos o descanso. É interessante observar, Jesus disse que o bom pastor, conhece as suas ovelhas. E as ovelhas também o conhecem.
Então, nessa relação com esse pastor, Senhor, na nossa vida em família, Ele há de nos dar alguns toques. Ele fará alguns gestos que nós vamos perceber se estivermos em intimidade com Ele e saberemos o que fazer diante dos desafios. O Senhor também nos dá o descanso. Diz o texto ainda no verso 4, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas ainda no verso 3 diz assim, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Renova a minha alma. Outras versões vai dizer, refrigera a minha alma. Na versão NVT, a nova versão transformada, diz, renova as minhas forças. E aqui nós observamos esse Deus que quer agir em nossas famílias, dando-nos um novo vigor, quando estivermos cansados, quando estivermos esgotados, quando não soubermos o que fazer, Ele nos leva para o descanso. Para quê? Para que possamos recuperar as forças, para que continuemos a nossa jornada. Ele quer renovar, Ele quer refrigerar, Ele quer nos conduzir tranquilamente, para que tenhamos as nossas forças renovadas. Ainda o salmista vai dizer que Ele renova a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui nós temos orientação. A família que confia no Senhor, que deposita tudo no Senhor, que está caminhando com o Senhor, ela tem orientação. É interessante observarmos que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão perdidas. Isso também atinge a família em seus objetivos. Quantas famílias perdidas não sabem o que fazer, não sabem como conviver, não sabem quais são os reais objetivos, quais devem ser as nossas verdadeiras lutas. Estão perdidas, não têm direção. Mas o salmista diz que esse Senhor, Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, se o Senhor for o nosso pastor, teremos rumo. Saberemos discernir aquilo que realmente é importante. O que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo, e faremos de tudo para que a nossa família também goze desses privilégios. Caminhe um pouco mais, porque esse texto também vai nos mostrar que essa família que depende do Senhor, ela pode contar com confiança. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Essa família pode confiar no Senhor. Mesmo em meio às tragédias que podem nos atingir repentinamente, gerando medos, gerando conflitos, gerando apreensões, gerando ansiedade, nós que estamos no Senhor, nós que caminhamos com o Senhor, devemos lembrar dessa fala, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Confiança, confiança que Ele estará conosco, confiança, nós podemos confiar no Senhor. Você que talvez estiver enfrentando uma enfermidade, confiança. Coloque tudo diante do Senhor. Na hora do luto, confiança. O Senhor há de enxugar dos olhos toda lágrima. Em qualquer circunstância, confie no Senhor. Ainda, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me tranquilizam. E aqui nós temos então mais uma característica que a família há de experimentar se ela confiar no Senhor, que é a proteção. O Senhor protegendo. O interessante é observar que os objetos que foram citados, eles oferecem segurança e acalma diante dos temores. Nós temos então a vara que consola, no sentido de forçar os inimigos, tais como os lobos, os leões, para saírem retirada, que o pastor faz quando ele está de posse da vara. Os lobos ficam ali observando as ovelhas, os leões querendo tragar as ovelhas, mas o pastor com a sua vara, ele vai consolar, ele vai proteger as suas ovelhas. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara me consola. Mas também diz que o cajado também tranquiliza ou consola. O cajado consola porque ele é usado para direcionar a ovelha em meio aos obstáculos. Ou até para resgatar aquela ovelha que talvez tenha caído num despenhadeiro qualquer.
Então o pastor tem aquele cajado capaz de consolar as suas ovelhas. Isso vai nos lembrar de proteção. Algumas versões, elas vão dizer que isso me consola. Quem então perde algo, aquele que está sofrendo alguma dor e quem geralmente precisa do consolo, é nesse que Deus vai atuar. Ele consola quem precisa do consolo. Então, se você colocar a sua vida diante do Senhor, a sua família diante do Senhor, você pode contar com isso. Apenas para lembrarmos nesse Senhor que é o nosso pastor, de uma forma muito simples, de uma forma apaixonada. Devemos lembrar de Deus durante toda a nossa jornada em família. E eu queria então lembrar você, não vai faltar suprimento, não vai faltar repouso, não vai faltar descanso, não vai faltar refrigério, não vai faltar orientação, não vai faltar confiança, não vai faltar proteção. Se o Senhor for o seu pastor, nada vai faltar. Chega então de caminhar sozinho. Chega de tentar fazer do seu jeito. Quantas famílias sofrem por conta dessa decisão de fazer do seu jeito? Que tal utilizar a palavra do Senhor como manual para a sua casa, para a sua família, para as suas ações? Que tal deixar o Espírito Santo trabalhar mais na sua vida e a partir da sua vida, a sua família então poderá ser abençoada? Infelizmente, tem crescido muito o número dos divórcios no Brasil e afora. Coisas que a gente observava muito fora dos círculos cristãos, hoje dentro da própria igreja tem crescido muito isso. E as pessoas dizem, por que elas se divorciam? Por que se separam? E alguém diz, por incompatibilidade de gênio. Mas, conforme afirmou certa vez o reverendo Augusto Nicodemos, a maioria talvez estejam se separando, divorciando, por incompatibilidade com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia, é aquele que dá os toques, é aquele que mostra o que nós devemos fazer. Então chega de caminhar sozinho, permita que o Espírito Santo faça a obra. Onde precisa haver perdão, que haja perdão. Onde precisa haver reconciliação, que haja reconciliação. Onde precisa haver um pouco mais de calma, tranquilidade, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir. Chega de caminhar sozinho. Convide o Senhor Jesus para ser o seu pastor e o pastor da sua família. Faça um pacto na sua casa, reúne os seus filhos, converse com o seu cônjuge, ou seja, aplique isso à realidade da sua família e não admita seguir sem a presença do Senhor, o seu pastor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nossas famílias sejam então esse lugar de refúgio, lugar de apoio, segurança e proteção. Desejo então a você mais uma boa semana de alegria, de paz, em família, utilizando as ferramentas para que vocês cresçam na presença do nosso Senhor. Deus te abençoe. Que a minha casa seja sempre um lugar de comunhão, onde os profetas do Senhor sejam bem-vindos, que haja provisão na minha mesa e saúde entre os meus, e que a minha casa também seja a casa de Deus. Que a tua casa seja sempre um lugar de comunhão, onde os profetas do Senhor sejam bem-vindos,